O juiz federal Sérgio Moro aceitou hoje o convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça para implementar um programa amplo de combate à corrupção e ao crime organizado. O presidente eleito afirmou que Moro terá liberdade total para trabalhar e que qualquer um poderá ser investigado. O voo decolou de Curitiba às 6h30 da manhã. Sérgio Moro não entrou no avião pela área de embarque com os outros passageiros. O juiz viajou sem seguranças e se sentou sozinho numa fileira. Passou boa parte do tempo lendo sobre novas medidas de combate à corrupção. Vários passageiros pediram fotos com ele. As repórteres Malu Maza, da RPC TV, afiliada da Globo em Curitiba, e Isabela Camargo, da Globo News, estavam no avião e conversaram com Sérgio Moro sobre o convite para ocupar o Ministério da Justiça. Mas ele não quis adiantar se aceitaria o cargo. Na verdade, não. Estou indo lá ainda para conversar, não tem nada decidido. O que o atrai a conversar sobre essa proposta? Eu entendo que o país precisa de uma agenda anticorrupção e uma agenda anticrime organizado. Se houver a possibilidade de uma implementação dessa agenda, convergência de ideias, como isso é feito, então há uma possibilidade, mas, como eu disse, é tudo muito prematuro. Moro falou com as jornalistas mais uma vez antes de desembarcar. A pergunta foi se haveria um impacto negativo na Operação Lava Jato, caso ele aceitasse ser ministro. Eu acho que é prematuro, né? Então nós temos que conversar. Acho surpreendente falar que não se deve nem conversar com o presidente que acabou de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. Logo que o avião pousou no aeroporto Santos Dumont, Sérgio Moro entrou num carro sem identificação que o esperava na pista. Foi escoltado por policiais federais até a casa de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ele chegou ao condomínio por volta das 9 da manhã e foi recebido pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, por Jair Bolsonaro e o filho Flávio Bolsonaro, eleito senador do Rio pelo PSL. Depois de 1h30 de reunião, Sérgio Moro saiu ao lado de Paulo Guedes e tentou falar com os jornalistas. Mas com o tumulto na porta do condomínio, desistiu. A resposta veio pouco depois das 11 da manhã, com uma nota oficial de Sérgio Moro. Ele escreveu: "Fui convidado pelo senhor presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal, na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite. Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior. A Operação Lava Jato seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais. De todo modo, para evitar controvérsias desnecessárias, devo, desde logo, afastar-me de novas audiências. Na próxima semana, concederei entrevista coletiva com maiores detalhes." Minutos depois, o presidente eleito confirmou numa rede social que Sérgio Moro aceitou o convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Jair Bolsonaro disse: "Sua agenda anticorrupção e anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis, será o nosso norte." Sérgio Moro foi a um clube de golfe em São Conrado almoçar com Paulo Guedes e seguiu para o aeroporto Santos Dumont, onde embarcou para Curitiba às 1h40 da tarde. No fim da tarde, o presidente eleito deu uma entrevista coletiva para falar da nomeação de Sérgio Moro. Jair Bolsonaro explicou como vai ser a atuação dele à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conversamos por uns 40 minutos. Ele expôs, logicamente, o que ele pretende fazer caso seja ministro. Eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. E um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe, uma fração da COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança, ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido, e bem como a nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o seu trabalho lá. Da minha parte, sempre fui favorável a isso, deu sinal verde e ele, via nota,
aceitou o convite. Não podemos continuar crescendo como está a violência no nosso país via crime organizado. E o caminho para combater isso é seguir o dinheiro. E você tem que ter meios para tal. E o Ministério da Justiça daria todos os meios para Sérgio Moro perseguir esse objetivo. O presidente eleito respondeu como pretende combater eventuais casos de corrupção dentro do governo e afirmou que qualquer um poderá ser investigado. Vai pro pau, pô, não tem essa história não. E inclusive, né, foi bem claro a conversa entre nós, qualquer pessoa que porventura aí apareça nos noticiários policiais, pode ser investigado e não vai sofrer qualquer interferência por parte da minha pessoa. Bolsonaro também falou sobre a possibilidade de a nomeação de Sérgio Moro enfraquecer a Lava Jato. Ele mesmo tem falado que tem outros bons juízes no Brasil, muitos bons juízes, na própria lá, a vara lá de Curitiba. Outra, acho que é uma mulher que assume o lugar dele, se eu não me engano, e ela vai fazer um trabalho semelhante ao dele. Afinal de contas, né, a pena, a punição é em função do que está nos autos. Jair Bolsonaro disse que órgãos de outras pastas vão estar dentro do novo ministério. Você pode ter uma parte do COAF lá também, que ele tem que ter informações em tempo real do lado dele para tomar providência. Ele tem que ter todos os órgãos do governo, uma representação lá dentro pelo menos, né, para que ele possa decidir de forma rápida o combate ao crime organizado. O presidente eleito elogiou o trabalho do juiz Sérgio Moro contra a corrupção. Ele é uma pessoa que eu acho que o Brasil todo tem que reconhecer e reconhece o trabalho dele. Ele nos deu esperança de dias melhores combatendo a corrupção. Botou gente que ninguém imaginava um dia que poderia ser presa por 10 minutos. Tá? E foi fundo, com seu conhecimento, investigando, apurando e punindo em primeira instância todas aquelas pessoas sem aceitar a pressão de quem quer que seja. Sérgio Moro pegou o voo da 1h40 do Rio de volta para Curitiba. Ele foi aplaudido pelos outros passageiros e voltou a falar rapidamente com a imprensa. Na verdade, a ideia é estabelecer uma prioridade de agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, às leis e direitos fundamentais. O voo fez uma escala aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O juiz Sérgio Moro não ficou aqui na sala de embarque com os outros passageiros. Depois de chegar a Curitiba, Moro saiu do aeroporto em um carro da Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro nasceu em 1972 em Ponta Grossa, na região central do Paraná, e se formou na Universidade Estadual de Maringá, no norte do estado. Doutor em Direito do Estado, fez especializações sobre lavagem de dinheiro na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Moro passou no concurso para juiz com 24 anos e assumiu a 13ª Vara de Curitiba, que é especializada em lavagem de dinheiro. Entre 2003 e 2007 foi o juiz do caso Banestado e condenou o doleiro Alberto Youssef pela primeira vez. Em 2012 foi nomeado o assessor especial da ministra Rosa Weber, do STF, no julgamento do mensalão do PT. Foi em 2014 que Sérgio Moro se tornou conhecido no Brasil ao assumir a Operação Lava Jato. Em 4 anos, condenou 140 pessoas. A sentença do ex-presidente Lula foi em julho do ano passado, muito antes da campanha eleitoral. Em janeiro deste ano, a condenação de Lula foi confirmada em segunda instância. E foi essa decisão dos desembargadores do TRF4 que tornou o ex-presidente inelegível e o levou a ser preso. Sérgio Moro já se antecipou e vai deixar de ser juiz para assumir o cargo de ministro. A Constituição Federal diz no artigo 95 que os juízes não podem exercer outro cargo ou função, salvo o magistério. E Moro está liberado da quarentena. Isso porque a Constituição só prevê uma quarentena de 3 anos para quem for atuar como advogado, na mesma área em que era juiz. Com isso, não julgará mais o ex-presidente Lula, réu em 2 processos da Lava Jato. No dia 14 de novembro, ele seria interrogado por Moro na ação que apura o pagamento de propina por meio de reformas no sítio de Atibaia. Nas alegações finais de um outro processo, o que apura se Lula recebeu propina da Odebrecht quando ainda era presidente por meio de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno em São Paulo, que abrigaria a nova sede do Instituto Lula, a defesa pede a anulação do processo.
Os advogados afirmam que Sérgio Moro abandonou qualquer aparência de imparcialidade porque estava flertando com a possibilidade de participar do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O próprio juiz Sérgio Moro já declarou que vai se afastar dos processos, inclusive deste. Quem assume a Lava Jato em Curitiba provisoriamente é a juíza substituta Gabriela Hart. Ela vai decidir se mantém a agenda de depoimentos sobre o sítio de Atibaia a partir de segunda-feira ou se adia o processo. Gabriela Hart é paranaense, tem 42 anos e se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Desde 2014 é juíza substituta da 13ª Vara. Em maio, a juíza mandou prender o ex-ministro José Dirceu, que na sequência conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Para preencher a vaga aberta pelo juiz Moro, o Tribunal Regional da 4ª Região vai abrir um processo de seleção. A indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça provocou reações nos mundos político e jurídico, a maioria delas positiva, mas também houve críticas, as mais contundentes do PT. Entre os políticos do partido, o tom foi de que, ao aceitar o convite, Moro teria demonstrado que suas decisões judiciais contra o partido não foram isentas. Em nota, o PT afirmou que Moro sempre foi um juiz parcial e que isso fica evidenciado quando ele assume um cargo no governo que, na visão do partido, ajudou a eleger. A ex-presidente Dilma Rousseff listou decisões de Sérgio Moro, como a prisão de Lula antes das eleições e o levantamento do sigilo da delação do ex-ministro Antônio Palocci na semana anterior ao primeiro turno e concluiu: o juiz Moro anuncia que largará a magistratura para ser ministro do governo que viabilizou a eleição com suas decisões. Manuela Dávila, a candidata a vice-presidente derrotada na chapa do PT, disse que ao aceitar o convite, Sérgio Moro decide tirar a toga para fazer política. Guilherme Boulos, que foi o candidato do PSOL à presidência, disse que Sérgio Moro resolveu assumir sua condição de político profissional. Na entrevista que concedeu hoje no Rio, Bolsonaro respondeu às críticas sobre a escolha de Sérgio Moro. O senhor responde às críticas do PT sobre a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça? Se eles estão reclamando é porque eu fiz a coisa certa. Bolsonaro disse também que antes da campanha jamais teve relacionamento com Moro. Olha, eu nunca tive com o Sérgio Moro, a não ser 6 meses atrás, um encontro no aeroporto, onde apertei a mão dele e ele apertou a mão e foi embora, não bateu um papo comigo. Logicamente ficou meio estranha aquela situação, mas 15 dias depois ele ligou para mim, eu falei com quase 20 minutos com ele, eu estava no Piauí, e foi desfeito o mal-entendido. E eu falei que ele tinha que ter um comportamento semelhante àquele mesmo, qualquer afinidade com política, né, poderia dar margem para críticas futuras. Fora isso, nunca eu conversei, eu apertei a mão do Sérgio Moro em lugar nenhum. Tenho um profundo respeito por ele. O que me fez, acabando as eleições, é convidá-lo para a gente bater um papo e, quem sabe, né, acertar a vinda dele para a Justiça, como ele aceitou, como estava aberto para ele também a questão do Supremo no futuro. O ex-presidente do STF, ministro Aires Brito, disse ao jornal o Globo que Moro no governo compromete a imagem do judiciário, que os magistrados devem manter o máximo de distância dos outros dois poderes. Isso não parece rimar com o espírito da coisa, de um membro do judiciário pedir exoneração e já se transportar com mala e bagagens para um cargo do Poder Executivo. Indicado para a Casa Civil do novo governo, o deputado Onyx Lorenzoni afirmou que o papel da oposição é criticar, mas que a presença de Moro no governo é a certeza do combate à corrupção. O Bolsonaro disse desde o início, né, a gente sempre falou, no futuro governo não haverá o toma lá da cá. Com o Moro ministro da Justiça e da Segurança, não haverá toma lá da cá, e o guardião no combate à corrupção está aí, de olho muito aberto, com o apoio de todos nós, para que a gente consiga isolar. A senadora Ana Amélia, do Progressista, que foi vice do tucano Geraldo Alckmin nas eleições presidenciais, disse que para o governo Bolsonaro, a presença de Moro no ministério é um golaço. O ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, disse que Moro é um homem sério, que se combater a corrupção, ajudará o país.
O líder do PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão, diz que a nomeação comprova o já reconhecido compromisso do juiz Moro com o país. O líder do PPS, deputado Alex Manente, destacou que a ida de Moro para o governo deve garantir a aprovação da PEC de prisão em segunda instância. O governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que ter o juiz Sérgio Moro no ministério sinaliza um novo caminho de transparência e verdade na política brasileira. Juízes e procuradores receberam bem a indicação de Sérgio Moro. A Associação dos Juízes Federais do Brasil diz que Moro sempre foi um juiz exemplar e que muito contribuiu para o fortalecimento da Justiça Federal. A Associação dos Magistrados Brasileiros destacou que Moro tem todas as credenciais para assumir o cargo e que o trabalho desenvolvido pelo magistrado ao longo de sua vida, e especialmente nos casos envolvendo a Lava Jato, é irretocável. A Associação dos Delegados da Polícia Federal destacou que, ao aceitar o desafio de chefiar um reformulado Ministério da Justiça, Moro terá a oportunidade de fazer no âmbito do Poder Executivo aquilo que mais demonstrou ao longo da atuação no Poder Judiciário: combater de forma efetiva o crime organizado e a corrupção endêmica no Brasil. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba, diz que a indicação é bastante positiva para a causa anticorrupção e para o país. O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, diz que competência profissional e dignidade pessoal não faltam a Sérgio Moro para exercer a função. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, gostou da escolha. Disse que Sérgio Moro é excelente nome. Imprimirá no Ministério da Justiça a sua marca indelével no combate à corrupção e na manutenção da rigidez das nossas instituições democráticas, prestigiando a independência da PF, MP e Judiciário. A sua escolha foi a que a sociedade brasileira o faria se consultada. É um juiz símbolo da probidade e da competência. Escolha por genuína meritocracia. O juiz Sérgio Moro vai assumir um novo Ministério da Justiça com poderes ampliados. O novo Ministério da Justiça vai nascer de uma fusão com o atual Ministério da Segurança Pública, criado no governo Temer. Ficarão sob a responsabilidade direta de Sérgio Moro vários órgãos que atuam no combate ao crime, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que controla a Força Nacional, o Departamento Penitenciário, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a Secretaria Nacional de Justiça, que cuida de refugiados e recuperação de dinheiro desviado para o exterior, e a Comissão de Anistia, que trata dos casos de violação de direitos humanos na ditadura militar. Ao Ministério da Justiça também estão vinculadas a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e o CAD, órgão que atua na defesa da concorrência. Além disso, o novo ministério deve absorver parte do COAF, que combate lavagem de dinheiro e hoje é vinculado ao Ministério da Fazenda. O superministério também pode abrigar a Controladoria Geral da União. A ideia do novo governo é montar uma estrutura que atue de forma coordenada no combate ao crime organizado, com destaque para a corrupção e lavagem de dinheiro. Sérgio Moro terá carta branca para montar a equipe e definir a estratégia. Ele deve participar das reuniões da equipe de transição de governo a partir da semana que vem. Nos últimos dias, Moro tem dito a interlocutores que o Brasil precisa de uma forte agenda anticorrupção, que é preciso consolidar os avanços alcançados nos últimos anos para evitar um retrocesso. Moro também avalia que é possível ampliar o combate ao tráfico de drogas. O atual ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, elogiou a escolha. Acho que é um ganho, inclusive, tê-lo agora no Executivo, e, portanto, eu dei parabéns a ele. Disse que estávamos aqui dispostos a ajudá-lo ao máximo, dar o máximo de informação que nós tivermos e tudo aquilo que ele necessitar, e a bem aprover para que ele tenha um ótimo desempenho. Investigadores da Lava Jato também gostaram. Muitos que atuaram em casos julgados por Moro em Curitiba acreditam que o novo ministro vai valorizar o trabalho de investigação e garantir os recursos e o apoio necessário para ampliar as operações. Outra missão de Sérgio Moro na pasta da Justiça é resgatar o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que foi desfigurado quando passou pela Câmara. Só 2 medidas foram mantidas pelos deputados, entre elas a que criminaliza o Caixa 2, mas nem isso virou lei. Hoje o projeto repousa em um escaninho da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Não tem relator, nem previsão de votação.
Na época em que o projeto foi entregue ao Congresso com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas, Moro defendeu as medidas, penas maiores para os corruptos e o fim do foro privilegiado. Ele também pediu aos deputados que o Caixa 2 fosse qualificado como crime. Sou favorável a essa criminalização, tenho uma posição muito clara. Eu acho que Caixa 2 muitas vezes é visto como um ilícito menor, mas é trapaça de uma eleição. Se isso não é criminalizado, é tido como permitido, quando de fato não é. Na época, o relator das 10 medidas na Câmara era o deputado Onyx Lorenzoni, hoje futuro chefe da Casa Civil. Ele, que viu o projeto ser derrubado pelos deputados, agora entende que as propostas podem ser resgatadas. Uma vez terminada essa legislatura, não há nenhum problema de o governo federal solicitar a reabertura dessa discussão aqui, se desarquiva lá no Senado Federal e a tramitação retoma, né? Ainda mais agora tendo o doutor Sérgio Moro como ministro da Justiça. E há uma outra iniciativa capitaneada pela Transparência Internacional que reúne propostas de combate à corrupção feitas a partir de experiências bem-sucedidas em todo o mundo, que agora serão levadas em consideração. Na viagem para o Rio de Janeiro, Moro estava com o livro dessas novas medidas nas mãos. Na entrevista coletiva que concedeu hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a proposta de fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente e disse que a decisão ainda não foi tomada. Dei a ideia, depois, com o passar do tempo, os próprios ruralistas acharam que não era o caso, para evitar pressões internacionais, entre outras coisas, e eu falei que eu estou pronto para voltar atrás, se for o caso, não tem problema nenhum, só que quem vai indicar o ministro do Meio Ambiente será também o senhor Jair Bolsonaro. Então, vai ser uma pessoa realmente que não vai botar ninguém lá por pressão de ONGs, e tem um trabalho xiita voltado ao meio ambiente. Nós queremos preservar o meio ambiente, mas não da forma como o Ministério vem fazendo ultimamente. No primeiro momento, houve quase uma unanimidade dos ruralistas em querer a fusão. Certo? Hoje em dia não existe mais unanimidade. Então tem mais 2 meses para decidir. Mas pelo que está aparecendo, vão ficar distintos, mas eu que vou nomear os 2 ministros. Jair Bolsonaro voltou a afirmar que a reforma da Previdência será uma das prioridades do governo. A equipe dele já sinalizou que vai propor um sistema novo no ano que vem. Mas o presidente eleito disse hoje que apoia a aprovação de parte do projeto que já está no Congresso. A intenção nossa é saber o que nos espera para o ano que vem, buscar alguma maneira de aprovar alguma coisa no corrente ano, como digo, a reforma da Previdência. Se pudéssemos dar um passo que seria muito bem-vindo. Eu quero ver a última versão dela com mais cuidado. Na semana que vem já vou estar a par dela, né? E eu sei que quase que uma ressaca depois das eleições. Eu sei que o parlamento fica esvaziado. Quem perdeu a eleição está mais afastado de Brasília. Quem ganhou está comemorando. Então, tem-se dificuldade para conseguir um quórum qualificado. Por isso que eu tenho falado, né? Não é a proposta que eu quero, o Paulo Guedes quer, ou quem quer que seja quer, aquela que pode ser aprovada pela Câmara. Jair Bolsonaro também comentou uma possível inclusão dos militares na reforma da Previdência. O que eu tenho falado é o seguinte, eu não sou corporativista. Se dermos todos os direitos que existem no artigo 7 da Constituição aos militares, você pode botar na Previdência, só que daí você não governa, você perde as Forças Armadas. Os militares, ao longo de 30 anos de serviço, na verdade, trabalham 45. E não estamos brigando por fundo de garantia, hora extra, direito à greve, seja lá o que for. Mas é diferente, assim como um trabalhador comum que trabalha aí na construção civil, você não pode botar 65 anos para ele, que a partir dos 60 ele não consegue carregar um saco de cimento de 50 quilos mais. Se eu simplesmente ficar sentado lá na cadeira e olhando para o céu, nós vamos transformar numa Grécia, e não queremos isso. Nós temos que ter capacidade para se antecipar a problemas e coragem para tomar decisões. O presidente eleito voltou a falar sobre a futura relação do governo dele com a imprensa. Hoje em dia a imprensa está muito diversificada. Eu cheguei aqui graças às mídias sociais. E quem vai fazer a seleção, qual imprensa vai sobreviver ou não, é a própria população. A imprensa que não entrega a verdade nos seus jornais, nas televisões ou nos alto-falantes de rádio vai ficar para trás.
O presidente eleito também disse que pode transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Em maio, a mudança da embaixada dos Estados Unidos provocou polêmica internacional. O status final de Jerusalém é uma das questões mais controversas no conflito entre israelenses e palestinos. Os dois lados consideram a cidade como capital. A questão da embaixada, quem decide a capital se o Brasil mudar a capital para o Rio de Janeiro, mudou, não tem problema. Os outros países, obviamente, viriam para cá com suas embaixadas. Eu não vejo um clima pesado em você transferir, mudar a embaixada lá de Israel. Não vejo nenhum problema com a coisa. Não é uma questão de vida ou morte. Nós temos todo o respeito com Israel, temos com o povo árabe. Aqui é um país onde todos aqui convivem pacificamente. E nós não queremos criar problemas com ninguém. Nós queremos fazer um comércio com o mundo todo, buscar vias pacíficas para resolver os problemas, mas não queremos levantar poeira aqui, de modo que venha prejudicar a convivência que nós temos com o mundo todo. Israel sabe do respeito que eu tenho por eles, o povo árabe também, e vamos pacificar essa questão, tenho certeza. A Bolsa de Valores de São Paulo teve hoje um dia de recordes. De manhã, o anúncio de que o juiz Sérgio Moro aceitou comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública agradou aos investidores. Foi um sim comemorado pelo mercado financeiro. Logo depois do anúncio, a Bolsa de Valores deu um impulso e continuou em alta durante todo o dia. O Ibovespa fechou na maior pontuação da sua história, 88.419 pontos. É claro que o otimismo visto hoje no mercado não é só em relação a isso. Nós tivemos notícias positivas também do comércio internacional entre Estados Unidos e China, ou seja, que arrefeceram aquelas grandes dúvidas que tinham. Então, eu acho que é um otimismo generalizado, muito mais em função dessas duas notícias que carregam o Ibovespa hoje. Nessa esteira do otimismo, o dólar fechou em queda, valendo R$ 3,69. O anúncio de que o juiz Sérgio Moro aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública agradou aos investidores. Segundo economistas, é um sinal positivo no caminho do combate à corrupção, um dos pontos importantes para melhorar o ambiente de negócios no Brasil e trazer investimentos de fora. Então, os investidores estrangeiros, eu acompanho bastante eles estão com uma posição muito pequena em Brasil. Alguns não têm posição em Brasil, que historicamente isso nunca aconteceu, mas eles estão de olho. Eles estão esperando para que o nível de incerteza realmente baixe a ponto deles virem investir no Brasil.